mas a herança que minha mãe recebeu, meu padrasto até então não tinha filhos, e a herança que minha mãe recebeu foi 100 vacas vivas. E o meu padrasto morreu de uma hora para outra, repentinamente. Então ele foi fazer uma cirurgia, passou bem, mas não passou bem no pós-cirúrgico. E assim que ele faleceu, no outro dia as vacas estavam lá. Tu virou a rainha do gado? Mais ou menos. Eu ganhei um apelido muito carinhoso, né? E vou chegar lá no apelido, que carreguei ele durante uns 3 anos, durante os 3 anos em toda a reunião da SEM, me chamavam assim, né? Mas resumindo, as vacas estavam lá no outro dia e o meu padrasto não tinha feito o silo. Quem trabalha nesse ramo sabe, era agosto, né? Então tem que ter silo feito para a vaca ter alimento durante o inverno. Então não tinha silo, as contas dele foram todas para inventário, então não tinha dinheiro. Ele também não tinha funcionário e as vacas estavam lá. Então o primeiro desafio assim é encontrar e entender um pouquinho desse segmento, né? E me colocar lá naquele lugar. Chegava lá, olhava aquelas vacas, eu tinha medo delas. Foi assim desafiador. Depois encontramos o primeiro funcionário. Aí o funcionário de segunda a sexta, ele cuidava do gado e final de semana o compromisso era de ir lá contar o gado para ver se não tinha estourado cerca, se não tinha fugido, se não tinha alguém ido para o mato que tinha que ir lá buscar, ou alguma vaca tinha se atolado, e o compromisso era esse. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, estamos lá contando o gado, eu olhei para o pasto e disse: ô mãe, a gente não tem uma vaca preta? O que é aquela vaca preta lá? Tinha vaca malhadinha, begezinha, amarelinha, mas uma vaca toda preta não tinha. Eu disse: mãe, que estranho, né, essa vaca preta. Fui falar com o funcionário, ele disse: não, é tua, é tua. Eu disse: não, tá muito estranho isso. Daí fui falar com uma outra pessoa entendida, eles me disseram: ele está trocando as vacas, Tamara. A tua vaca é uma vaca de raça, uma vaca boa, ele pega a vaca boa, tira o brinco e te devolve outra vaca. Aí dali pra frente fiz um book das vacas. Tirei foto de cada uma das vacas para ter certeza que aquela vaca era a vaca certa, né? Assim achei que resolvi o problema, né? Porque não podia trocar de funcionário, não conhecia o ramo, não tinha confiança em ninguém e sem dinheiro, e já comecei a gastar minha poupança para as vacas, tinha que comprar sal e assim vai, né? E o desafio ele foi completo, né? Depois a gente teve que abandonar esse funcionário, porque teve roubo de vaca, amarelão, febre amarela, banho de carrapato. No final de 6 meses estava eu lá em cima do brete já, né? Contando as vacas, vendo quem tinha tomado vacina, quem não tinha tomado vacina. Tivemos uma vaca atolada, eles puxaram uma vaca, quem já viu uma vaca se atolar, é uma coisa muito triste. A gente puxou ela com o cavalo, ela não conseguia ficar em pé, eu achava que ela ia morrer, chorei demais. E ela ficou internada, tomou soro, depois ligava todo dia: e como é que tá a vaca? Como é que tá a vaca? A vaca tá indo, não levantou ainda. Depois de 3 dias a vaca levantou. Aquilo foi um sucesso, né? A vaca também, a vaca levantou. E isso foi muito desafiador. E um dia eu estou numa reunião da SEM e eu saí para almoçar com o Eduardo. Nós estamos conversando, eu tive que parar de comer no meio da refeição, porque o vizinho ligou que o gado tinha estourado a cerca e estava tudo no meio da estrada. Aí eu de longe, daqui, liga para um, liga para outro. O Eduardo depois viu que eu estava um pouco desesperada, me chamou: o que eu posso te ajudar? O que está acontecendo? Montei toda essa trajetória para ele, ele me olhava assim com aquela cara assim: não, tu não está passando por isso, né? E depois dali, ele toda vez que me olha, me chama de... Como é, Eduardo? Ana Raio. Fiquei conhecida como Ana Raio. Então foi um momento muito desafiador de vida. Depois de 6 meses a gente, graças a Deus, conseguiu vender o gado. Apareceu 4 filhos do meu padrasto. Para cuidar das vacas não, né? Para cuidar fui eu. Então foi um momento muito desafiador. E o que eu quero dizer para vocês é que às vezes não é tão fácil assim a gente fazer o que precisa ser feito. Tem dificuldade, é 1 dia, 2 dias, 3 dias, e aquilo tem um peso. Quando eu vinha no caminho para cá, eu perguntei para o nosso vendedor, que ele já trabalhava conosco: eu chorei nessa época, eu chorava. Daí ele disse: se tu chorava era escondido. Mas é só a gente que sabe quanto que aquilo é pesado, e quanto que aquilo te deixa marcas, e quanto desafiador foi aquele momento de vida, né? Eu sou agradecida por tudo que eu passei e reconheço hoje num ramo de atividade totalmente diferente, assim, com um olhar totalmente inexperiente, né? O quanto é valoroso e o quanto é importante o trabalho de cada um.